Três Lagoas, terra de águas, encontros, trilhos e sonhos, entre o Rio Paraná e o ranger dos vagões da Noroeste Brasil, um lugar que cresceu ao som dos martelos, sob o sol das oficinas, sobre as dormentes da ponte férrea que uniu estados e vidas. Cidade que guarda, sob o concreto e o asfalto, as pegadas de quem chegou de longe, do sertão, do mato, da seca, da esperança. Nossa viagem será sobre essas raízes, sobre os caminhos percorridos por quem um dia partiu do Nordeste e fincou o coração aqui, no Centro-Oeste do Brasil. Carregando coragem na mala e lembranças no peito. Cada rosto é uma história, cada história um pedaço de Três Lagoas que conhecemos hoje, três vozes, três memórias vivas. Meu nome é Josefa Mara da Conceição, eu nasci no Pernambuco, cidade de Santa Maria, mas fomos criados no mato, né? 1948. Mas eu sou de 51, na verdade. No documento é 75, né? Vai dar 75, mas com 2 a mais. A minha infância foi trabalho, buscava lenha longe de casa, trabalhava na roça. Eu era mais nova e eu cuidava das coisas, porque os mais velhos trabalhavam fora, né? Nós tínhamos patrão. Trabalhava 4 dias para o patrão e 2 para nós. Bem no meio do mato mesmo, onde não ia ninguém. Aí nós plantava, nós carpia, nós colhia. Quando chovia, dava uma safra boa. Quando não chovia, nós perdia a safra, né? Aí ficava naquela história, trabalhar e ir pra feira, né? Você não conhece o Caititu, não? Nem rodete? Não. Também não. Rodete e Caititu é a mesma coisa, só que muitos conhecem por rodete. Lá para nós era rodete. Para outros é Caititu. Uma casa de farinha tem que ter aquilo, para cevar a mandioca, né? Meu dedinho foi embora, nessa fazenda de farinha. Foi embora, acabou a mandioca e foi meu dedo, a ponta do meu dedo. Rapaz do céu! E agora, né? Aí será sozinho, que nem médico eu procurei. Não existia, não tinha. Nós era, sinceramente, fracassado no dinheiro, né? Nós tínhamos para sobreviver. Mas para sobrar, nunca teve. Aí eu fiquei com esse dedo estragado assim, nunca mais sarou. É uma bola de pau, coloca serrinha, aquela serrinha de dentinho, vocês sabem. Coloca, faz os reguinhos e põe aquelas serrinha, enche de serrinha. Aí tem uma roda grandona lá na frente e bota uma cordinha, aquelas cordinhas finas que é forte mesmo. E na roda tem 2 pegadores, um de um lado, outro do outro. E o eixo do trem passa no meio e a corda vai lá no tal do Caititu. Aí fica 2 homens lá, ó, naquela roda lá. Então, aquilo lá nós fazia. E eu era pequena ainda, hein? Não era para fazer, mas eu fazia. Às vezes não tinha quem fazia, né? Todo mundo trabalhava e todo mundo corria atrás das coisas. Aí sobrava eu. Lá vai eu, com a mandioquinha, no Caititu. Antes, e muita, né? Antes de acabar uma, você pega a outra e empurra. Antes de acabar uma, você pega a outra e empurra, né? Aí, enquanto isso, acabava a mandioca. Mas a farinha nós fazíamos diariamente, o ano inteiro. Tinha roça de farinha, tinha roça de milho, tinha uma farinha, tinha o mandiocal, tinha o milho. Aí eu assistia a morte da minha mãe, assistia a morte da minha avó. Só não assistia do meu pai, porque eu estava aqui, não deu para ir. Mandaram uma carta avisando que ele tinha falecido. Eu não lembro o dia, eu sei que era mês de junho, mais ou menos, de 71. Quantos anos faz que meu pai faleceu?
E eu não tive como ir lá e estava bem atrasada, e nem que tivesse recebido a carta na hora, não dava, né? Eu gastei 3 dias para chegar aqui de ônibus, de lá para cá. Nós veio de ônibus numa firma, não sei nem que firma que era, não, pegava lá e 3 dias, dia e noite, tinha 2 motoristas, quando um cansava o outro pegava, né? Parava assim um pouquinho para ir tomar um banho, pra almoçar ou jantar, mas nem para dormir ninguém parava. É bem longinho daqui lá, hein? Se for medir a distância, vai ter uns 3.000 e tantos quilômetros daqui lá. Tá no Alagoas de Pernambuco. Pernambuco, Ceará, Alagoas, né? Nós fomos para Alagoas trabalhar também. Aí ficamos um tempo lá, voltamos para casa. Nesse mesmo ano que eu vim para casa, eu vim embora para cá com a minha irmã, que ela tinha 2 crianças, né? Resolveu me trazer junto. Em algumas coisas ela me ajudou. E ao mesmo tempo, né? Eu não tive tempo de me salvar do atropelo. A paixão foi mais perseguição, né? Vamos casar e vamos casar, porque eu não vou esperar. Conheci, ele trabalhava de pedreiro e eu levava almoço pro meu cunhado num ponto que nós tinha, aqui em Três Lagoas. Levava almoço, caminhão da barragem, né? Ele era barrageiro. Aí ele achou interessante. Sabe que eu era mais jeitosa, né? Ele achou que eu era dona do pedaço, e eu não sou. Nunca fui, nem serei, né? Aí vamos, não tinha como, né? Eu arrumei um casamento bom e ele não deixou. Queria porque queria. Nesse meio tempo ele tinha uma moça aí, tinha mais 2 filhas na frente, mas não disse, não abriu a boca. Falou nada. E essas meninas cresceram e eu vim conhecer ela agora há pouco tempo. Essas filhas dele. Aí nós casou e viveu, trampos e os barrancos, né? É como o pobre vive. Um dia tinha, um dia não tinha, né? Eu fui para Campo Grande com elas pequenas. Eu morei acho que 1 ano e 6 meses em Campo Grande, lá no Santo Amaro. Aí ele resolveu me regaçar, né? Lá. Ele bebia, trabalhava e o dinheiro dele eu não via. Aí quando foi um belo dia ele resolveu me bater, não dava nada mais. Esse foi o pai que não deu um chinelo. Se eu disser que ele comprou um chinelinho e deu para se pôr no pé, é mentira. Nunca ele deu. O que é que me sobrou? Eu vou consertar quem? Por onde? Como? Você sabe que homem não se conserta, né? É ele lá que manda, não nós. E somos muito mais frágeis, né? Não temos saída, não temos como consertar nada. Aí vamos aguentar as pontas, né? As pancadarias, como diz o Lula. A pancadaria sobrou para mim. Aí quando é um belo dia, ele falou que ia me matar. Não duvido nada, né? Aí a minha cunhada, que era mulher do irmão dele que morava lá, me trouxe na estação, eu peguei as meninas e uma trouxinha de roupa e vim embora. E aqui ele tinha parente aqui. Aí cheguei aqui, né? Deixei as meninas com a turma, me ajudaram muito, até mais do que eu precisava. Arrumei serviço e fui trabalhar. Fui indo, até que eu achei um cantinho. E agora dá para ficar só, né? O que eu ganhava, dava para mim sobreviver. E as meninas pequenininhas, mas as minhas patroas me ajudou muito. Me dava as coisas, me ajudava, me pagava bem, direitinho, né? Sabia que eu precisava. Então a minha vida foi assim, arrochada. Meu Deus, será que amanhã eu tenho que pôr na panela, né? Agora nós estamos melhor do que antes, né? Como diz a história. Agora eu respiro melhor do que antes. Porque antigamente nem para respirar eu tinha paz nem sossego. Teve um tempo que eu não tinha vontade nem de viver. Mas viver numa vida dessa, para quê, meu Deus? Juro por Deus, eu não tirei minha vida porque eu pensei muito. Eu não vou dar gosto para aquele bicho feio lá não, viu? Eu sei que lá é melhor do que do lado dele. Então eu vou aguentando as pontas, minhas peripécias eu aguento, minhas porradas eu aguento, minhas cachaças, meus tombos, tudo eu aguento, mas não vou fazer o que ele quer não. Mas eu juro que eu passei apertado, viu? Pensar isso. Sabe que morrer tá melhor do que viver? Em algum ponto, né? Não em todos. Agora, eu conto história para esse povo novo, a minha neta. Você está caducando, não existe isso. Aí se eu estou aqui contando é porque eu passei por isso. Se isso aconteceu, é por isso que eu estou contando. Eu não esqueci do que passou comigo. Não estou caduca. Estou velha, gagá, não é caduca não.
A maravilha é essa, vamos vivendo, né? Enquanto Deus der respiração, nós estamos respirando. E vamos até o fim. Desde os anos de 1950, a migração nordestina mudou a paisagem do Brasil. No lugar da seca, o sonho de trabalhar. Nas costas, os filhos, os tecidos, os nomes. Três Lagoas se tornou rota e porto. E assim, com passos silenciosos, os migrantes costuraram as suas vidas à história da cidade. Me chamo Maria da Consolação do Nascimento, tenho 58 anos. Nasci numa pequena cidade no interior do Ceará chamada Palhano. Começou direto por Três Lagoas. Eu nasci no Ceará, no Palhano, como eu já falei, e com 9 anos nós viemos para o estado de São Paulo, né, devido a uma seca imensa que teve em 75. Aí eu sou filha, a 13ª filha de uma família grande, né? Então eu já tinha 5 irmãos em São Paulo, em Ribeirão Pires, e nós viemos, eles mandaram na época dinheiro, né? Aí nós fomos para São Paulo. Aí chegava na escola, era questionado por conta da fala, o jeito de vestir, porque criança não tem papas na língua, como diz, eles estavam no direito deles lá, eles falavam, e a gente tinha que ouvir e quieto, né? Uma relação muito grande, porque eu acho que eles nem sabiam o mal que eles estavam fazendo para mim, porque essas campanhas que falam agora de bullying, essas coisas, surgiu agora, naquela época, em 75, 76, nem existia isso. Para eles era normal, um monte de nordestino chegar, invadir o estado de São Paulo lá, eles acham que a gente invadiu, mas quem construiu São Paulo foi os nordestinos. Meus irmãos mesmo, sempre trabalhando de pedreiro, as mãos de obra era deles, barata, e foi eles, os nordestinos que construíram São Paulo. E aí chegou nesse ponto, só que eles nunca viram essa parte. Dos 5 irmãos, só eu e meu irmão mais velho que eu, 2 anos ficamos na escola, o restante desistiu, não aguentou a humilhação, o jeito que eles tratavam a gente dentro da escola, tá? Só eu que eu tenho faculdade e pós-graduação, dos irmãos todos, só eu. Eles optaram por outras profissões que não precisavam frequentar a escola, né? Aí depois de velhos eles tentaram de novo, mas já não desistiram. E eu segui, mesmo com toda a dificuldade, com as humilhações que a gente passava, eu consegui chegar ao final. Eu sempre gostei de trabalhar com criança, até mesmo que eu fui uma criança com muita dificuldade na escola. Aí eu vim para Três Lagoas, cheguei em Três Lagoas, vi o Cefam, no Edvardes Correia, era Cefam ali. E nessa época, o casamento já andava ruim, meu esposo desempregado falou para mim assim, eu vou para Minas, que eu vou procurar serviço lá, e depois eu venho buscar vocês. Eu já estava no Edvardes fazendo estágio. Tá fazendo um estágio remunerado, você sabe que é pouquinho que ganha. Aí ele foi para Minas, junto com o serviço, ele arrumou outra mulher. Com um tempo ele veio, falou que já estava com outra pessoa, se eu quisesse acompanhar ele, que eu poderia acompanhar, mas que eu ia ficar morando com a mãe dele. E ele ia viver a vida dele. Eu falei, não, você leva as crianças, isso aqui tudo em Três Lagoas, eu vou me equilibrar, depois que eu me equilibrar, eu vou buscar meus filhos. Eu fiquei 1 ano sem as crianças, eu entrei numa depressão tão grande que eu comecei a vestir 34. Eu pesei 40 quilos na época, na depressão que eu fiquei. Mas eu não desisti, eu falei assim, eu vou conseguir. Aí comecei a procurar serviço. Na época, os Sanfares, nós chamamos ele para a INFA, né, dos professores da formação, e ele deu 1 ano de contrato para todos os estudantes do Edvardes Correia. Eu fui a única que fui para uma escola, o restante foi tudo para creche, né, que chamam, sei. E eu fui para a escola, fui para Presidente Médici. Cheguei lá na Presidente Médici, fui abraçada, a Ana Regina me abraçou. Sabe, uma pessoa que via o teu sofrimento e começou a chorar. Aí começou a me dar
a mão que eu precisava na época, porque eu cheguei, era a família que eu precisava, porque nesse meio tempo, como eu fugi de casa, o nordestino tem um coração duro. Eu liguei para casa para pedir ajuda para meus irmãos e eles falaram que eu tinha escolhido a minha vida e eu tinha que seguir a vida que eu tinha escolhido. Aí, quando eu consegui a vaga no Edvardes, tive muito problema com pessoas que não entendiam, porque eu era a queridinha, que eles falam, era a queridinha da coordenação, mas ela sabia o problema que eu passava, né? As dificuldades que eu estava passando com os meninos, a fome que eu passava. Eu não sei ir nas escolas, eu pegava o pote de sorvete e levava para trazer a comida para eles não passar fome. E aí, nesse meio tempo, eu fazendo faculdade tarde e sendo contratada, você já foi contratada, você sabe a dureza que é no final do ano. Eu tinha que juntar dinheiro para virar o ano, para não deixar os meninos passar dificuldade. Nesse meio tempo, eu consegui buscar o Arthur veio primeiro, a Verônica, fizeram a cabeça dela contra mim. Eu fiquei 2 anos longe da minha filha, porque a família falou que eu que tinha buscado. Eu era culpada pela separação do casamento, que eu tinha arrumado outro homem. E, na verdade, não era. Aí, o pai. Aí foi indo. Eu consegui passar na UFMS, consegui fazer pedagogia na UFMS durante... Eu estou aqui desde o começo. Eu falo para as meninas que eu trouxe as pedrinhas para construir a Rames. Eu sou a funcionária mais velha da Rames Debit. Aí, voltando, eu terminei a faculdade na UFMS, logo em seguida já prestei e já fiz a pós-graduação na UFMS também, né? E de lá para cá é só a vida que segue. Eu gosto do que eu faço, adoro minhas crianças, minha sala sempre sai as crianças tudo alfabetizadas, porque eu tenho essa coisa dentro de mim que eu tenho que dar o máximo que eu puder de mim para essas crianças. Eu não consigo dar de menos ou sentar e deixar eles. Eu tenho que dar o máximo de mim para eles. Aí foi com 42 que eu comecei o vestibular, a faculdade. Aí com 48 eu fiz a pós-graduação e a habilitação de carro eu tirei há 3 anos atrás, viu? Eu com 56 anos, 55 anos, eu tirei a habilitação de carro. Hoje eu dirijo para tudo quanto é lado. A minha motivação, no meu caso, é porque eu sempre fui uma pessoa frágil em termos de aprendizagem. E eu sentia que eu poderia ajudar aquelas crianças, porque eu sabia o ponto que elas precisavam ser ajudadas. Aí eu comecei a me dedicar a eles, porque eu sentia. E eu precisava passar isso para eles. É como se eu soubesse aonde que eles precisam, e eu vou no fundo da alma deles. Quando eu chego na sala para dar aula, eu converso com eles, eu vejo primeiro como as crianças estão se sentindo, porque muitos vêm com problemas que a gente nem sabe, tá? Então eu tenho essa conversa com eles, eu procuro saber o que eles estão sentindo, o que eles estão passando. Eu acho que essa foi a minha motivação. Eu achava que eu poderia dar o melhor de mim para eles, porque eu poderia estar numa metalúrgica, né, só recebendo salário. Você sabe que professor não para. Eu estou aqui dando aula, ao mesmo tempo eu chego em casa, eu não deito a cabeça no travesseiro e vou dormir, porque eu lembro da criança que está precisando de ajuda. Eu vou buscar uma atividade para aquela criança, para alternar a dificuldade que ela está tendo. A Remy fazia uma prova, uma avaliação, e todos os anos a minha sala que ficava em primeiro lugar. Todos os anos a minha sala em primeiro lugar.
na alfabetização, sabe? Eu coloco limite neles. Eu coloco limite, porque eu acho que para você gostar da pessoa, não é só você dizer o sim, sim, sim. Você tem que aprender a ouvir o não e falar o não também. E é assim que eu falo com eles. Eu trato eles como se fossem meus filhos, os meus filhos da escola. E tem outra coisa, eu não admito que nenhum professor fale mal deles. Se chegar outro professor, se chegar... Tudo, a criatividade para o povo nordestino é muito criativo. E aqui, de vez em quando, eu vou para arte, né? Eu vou para as oficinas e tudo eu consigo, até educação física. A gente é um povo que dança conforme a música. A gente tem uma criatividade fora do normal, muito criativa. E eu vou me adaptar a qualquer lugar, entendeu? E o caminho, eu sempre falo que o caminho é a educação. O caminho é a educação. Meu irmão comprou a casa que era do meu pai. Reformou, e a gente tem como um ponto de encontro lá. Lá é um lugar muito bom, 20 minutos de canoa quebrada. Só que na época eles não tinham, o Ceará não era conhecido como uma cidade turística. Então não dava para eles viver lá, só da pesca, só do que hoje em dia dá. Meus irmãos vai envelhecendo e estão mudando para lá. Eles já voltaram todo mundo para lá, porque é um lugar maravilhoso para você viver. Aos poucos, o que era resistência virou referência na arte, na educação, na fé. Os migrantes imprimiram sua marca, contribuíram para o crescimento da cidade, mas, acima de tudo, ofereceram sua humanidade, rica, teimosa, bela. Meu nome é Jerônimo Leite Araújo, sou conhecido também como instrutor vaquejada da Badá Capoeira aqui em Três Lagoas. Tenho 42 anos, natural de Buíque, Pernambuco. Certa primeira infância a gente fala que saímos lá do Pernambuco, né, desse interior que é em Buíque, né, a família toda, a maioria reside lá ainda. E meu pai, ele sai de lá à procura de emprego, né, procurando emprego até chegar aqui em Três Lagoas. Então tem toda uma trajetória, passando por vários estados, várias cidades, né? E a gente tem a chegada aqui em Três Lagoas. Eu vim para Três Lagoas com 7 anos de idade. Aí entra uma história um pouco... dá até um nó na garganta de falar, mas... a minha mãe, quando meu pai trouxe a gente para cá, meu pai, ele abandona a família, né? Então deixa a minha mãe aqui com os filhos, né? E... complicado. E então, assim, a gente começa a vivenciar algumas coisas, né? Como preconceito, né? A gente numa classe pobre aqui, né? Morava aqui no bairro da Vila Alegre, né? Que todo mundo na cidade conhece, sabe que quem viveu na Vila Alegre na década de 90, né? O começo de 2000 ali foi difícil mesmo, né? Para todo mundo ali. E minha mãe, quando meu pai abandonou, sempre tinha ali alguns utensílios, né, como eu tenho aqui, e eu olhava o buzo, né, que é o que o vaqueiro usa quando ele pega um boi no mato e toca. Então eu sempre cresci com aquelas identidades ali e queria sempre saber o porquê, mas a minha mãe, numa depressão muito profunda, ela não gostava muito de falar do meu pai, né, então não contava muitas histórias, né, do que era, só contava aquelas coisas, né, que a pessoa, só falava que a pessoa não prestava, né, aquela coisa quando o pai e a mãe separam. E eu sempre cresci, na verdade, sem a identidade, né? Então isso foi uma coisa que eu buscando naquela gana, querendo saber.
E um certo ponto, quando meu pai abandona, deixa a família, a gente passou muita necessidade, a gente passou fome, passou frio, passou vários tipos de necessidade. E a minha mãe me dá para uma família, né? E ela me dá para uma família aqui, que era a mãe do meu cunhado, né? A dona Ana e o saudoso compadre Elias, que era pernambucano de Exu também, né? Então, assim, essa cultura ela vem muito forte, porque eu olho para o meu pai, eu olhava para minha mãe e olhava, assim, as histórias do compadre Elias, né? Da dona Ana, né? Que veio de lá também, né? Da região do Nordeste ali, eu não me recordo agora. Então, assim, sempre autoafirmando essa cultura na minha vida. Então, dentro da Igreja Peniel foi onde eu conheci a Abadá Capoeira, né? Através do professor Barata, que na época era graduado, e ele dava essas aulas e de lá para cá foi uma paixão. Hoje eu tô aí fazendo capoeira, tentando aprender a tocar o berimbau, né? Até hoje, né? A gente fala assim, porque apesar de ser um instrumento de uma corda, ele é muito complexo, né? Então são várias maneiras de tocar, vários ritmos, vários sons, vários timbres, né? Então assim, é um instrumento que eu me apaixonei, então pela paixão você vai aprendendo, descobrindo outras coisas através do instrumento. E aí começa esse entrelaço com a capoeira, que eu tenho carregado para minha vida toda aí. Como que a gente faz esse link, né? O apelido na capoeira, né? É algo assim que a gente usa como um codinome, né? Então eu tinha um nome meio estranho, né? Era Escorpião, meu apelido, né? Justamente pelo meu físico, né? Então o pessoal colocou esse apelido. Aí uma visita minha que eu fui à casa do meu pai, já fazia uns 26, 27 anos que eu não via meu pai, e fui fazer uma visita para ele, e fui trabalhar na roça com ele, porque assim, para andar com meu pai tem que estar sempre linkado com o trabalho, né? Então peguei e coloquei um boné dele, né, que estava escrito Vaquejada, e mandei uma foto para num grupo de uns amigos aqui, né? E aí o instrutor Panda, né, da Abadá Capoeira, amigo nosso, pegou e falou: rapaz, tem que mudar esse apelido aí, porque você é o cara que mais carrega o sertão, né? O sertão nordestino, né? Na veia. E você ainda com esse boné aí, Vaquejada, não vai ficar Vaquejada. E, tipo assim, o apelido colou, porque, né? Eu só ouço forró de vaquejada, ouço boi, toada, né? Tudo que é da minha terra é uma coisa que eu sempre procuro aflorar, né? E aí, esse camarada pegou e falou assim: não, pô, vamos mudar esse apelido. E como ainda tava naquela transição de poder mudar de apelido, obviamente depois eu virei instrutor de capoeira, já não pode mais mudar. Aí ficou instrutor Vaquejada por causa desse digníssimo aí, né? Então se a gente pega a prática da capoeira, né? O fato dela ser de raízes assim, é brasileira, porém de raízes africanas, a gente não pode deixar de falar da religião afro-brasileira, né? E como cristão evangélico, eu tenho que saber filtrar isso aí. Tanto navegar dentro do catolicismo, que eu preciso entender do que eu trabalho, eu preciso entender dessa cultura. E aí que é interessante, porque quanto mais você vai adentrando no estudo e na pesquisa, dentro dessa cultura, eu estava conversando com um amigo meu, que ele é de Goiânia, o instrutor Broca, né? Que ele é pai de santo de um candomblé. E aí eu estou conversando muito com ele a respeito disso. Falou, ó, até onde eu posso utilizar na capoeira a liturgia, vamos dizer assim, a organização que tem no candomblé, porque a capoeira, ela sobrevive aos instrumentos dentro da capoeira, né? A formação dos toques, né? Ela segue como se fosse, eu vou dizer, a liturgia do culto ali no candomblé. Eu sou um pouco leigo para falar disso, mas a gente entende que a capoeira, ela só sobrevive a musicalidade, os instrumentos, o ritual que a gente fala, porque ela se vincula com a religião. Porque eu já vi capoeirista que é do Islã e capoeirista que é judeu jogar capoeira e no final se abraçar. Fazer um jogo duríssimo, trocar mesmo pontapé, rasteira, pisão, porrada na cara, depois ir lá e se abraçar como se fossem irmãos. Então, se você vai ver o pastor jogar com o pai de santo, né, e fazer um jogo belíssimo e no final se abraçar. E a capoeira, ela vem através disso, com essa autoafirmação do catolicismo, né, essa autoafirmação do candomblé, das religiões de matriz africanas, né, e agora com esse movimento evangélico junto, né, mostrar isso para as pessoas.
que quem tem religião não é a capoeira, parafraseando o mestre Camisa. Quem tem religião não é a capoeira, é o capoeirista. Então ela consegue transitar em todos os meios. E isso é uma ferramenta que hoje eu tenho alunos aqui que a gente conseguiu tirar do meio das drogas aí, usando essa ferramenta. Através do berimbau, né, do jogo da capoeira, a conversa, você leva para o fundamento da Bíblia, leva para o fundamento ali da cultura africana, que é uma cultura forte, uma cultura que vem, né, firme, assim como a cultura nordestina. É uma cultura forte, é uma cultura que vem, né, que todo mundo fala assim, poxa, como que o pessoal consegue sobreviver? A oração do guerreiro de Caatinga fala muito sobre isso, né? Que lá o homem comum não consegue sobreviver, quem dirá viver, né? Então, é isso que eu prego, isso que eu falo para as pessoas. A capoeira, ela tá para o capoeirista, assim como o nordestino tá para o sertão. A gente não pode deixar de falar dos retirantes. Ó, né? Os retirantes, muita gente fala, quer dizer que o cara veio lá do Nordeste em cima de um jumento? Em cima não, meu querido. Porque aí entra uma questão cultural. A canga que vai em cima, que vem até a fala do cangaceiro, porque o cangaceiro colocava um monte de bolsa, máquina de costura, aquelas coisas, utensílios, né, da cozinha ali, né, e saía ali por dentro do sertão ali, né, do Nordeste ali, né, e o nordestino, quando ele vem de lá para cá, ele vem colocar essas cangas em cima do animal e coloca ali os utensílios, as matulas, os malão, né, os sacos ali de estopa com a roupa dentro, e vem de lá para cá, andando muitas vezes, não é em cima no lombo de um animal, né? E as pessoas, às vezes, quando você fala uma história dessa, para, Jerônimo, o cara vai sair de lá, 3.000 quilômetros para cá, né? Dessa forma, cara, é o que você tem, né? É o que você tem. E você, por uma vida melhor, você vai buscar. Então, por isso que fala até que é um povo guerreiro, né? Um povo que tem uma resiliência fora do comum. Né? E uma vez eu ouvi uma frase, né, que fala assim, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Eles vieram do sertão e fizeram morada aqui. Seus passos fundaram a cidade invisível que sustenta 3 lagoas, feita de coragem, sonhos e raízes. Do som das locomotivas ao zumbido das turbinas, 3 Lagoas se fez com mãos nordestinas. Entre a ponte e o horizonte, entre os trilhos e as casas, há raízes. Que essas vozes permaneçam vivas e ecoem, e que jamais se perca a voz de quem migrou com esperança no coração, porque recordar é também agradecer, e valorizar quem teceu essa cidade com o fio da esperança. Léo, que não tem remédio, é remediado está, né?